Oi, meus amores, tudo bem? Então, Bruxa de Salem aqui com vocês novamente. Hoje tô gripada, tô meio bad, mas tô aqui pronta para contar um relato para vocês. O relato que eu vou contar é um relato bem interessante. Isso se passou numa cidade do interior do Piauí. As pessoas que mandaram esse relato para mim, elas disseram que mandaram depois de analisar muito, de pensar muito, porque elas disseram que sabiam que ia gerar uma grande. ahn, as pessoas iam ficar meio assustadas com o que eles estavam relatando, mas que era muito verdadeiro, muito real e que precisava ser contado. E eu, como sou a porta-voz deles, vou contar na íntegra. Pediram para mim não falar o nome, não dar endereço, não dar nada, e eu vou respeitar isso. Gente, tô com a boca assim porque eu tô usando aparelho. E também tá muito frio aqui na minha terra. Tô bem gripadona, mas tô aqui em pé. Vamos à história. Tudo começou numa noite de sexta-feira. Eles tinham ido numa festa de São João. Era época de julho agora, como agora, assim. Junho, julho. Época de São João, né? Época de festa junina, época de fazer agito, coisa boa. Eu curto muito essas épocas, né? Então, eles tinham ido a essa festa de São João, né? Lá na terra deles. E estavam bem felizes com tudo isso. Tinham festejado a noite toda, o casal, bem feliz. E eles estavam voltando junto com o casal de filhos. Eles tinham uma caminhonetinha, sabe? Dessas pequenas, uma picapezinha, que era onde ele fazia os fretezinhos para tirar um troquinho, e também onde ele fazia algumas viagens para buscar comida e coisas para os bichos deles, né? Porque lá é uma cidade que tem muita seca, muita dificuldade, é um lugar que tem dificuldades demais, então eles geralmente têm os bichinhos que eles criam em casa, né? Então para buscar pastagem, para buscar comida, para buscar ração, isso e aquilo para os bichinhos, ele tem que ter uma caminhonetinha. Então ele estava vindo embora com a esposa, cantando, rindo, né? Ouvindo uma música, com os dois filhinhos atrás. E ele disse que de repente lá na frente, assim, ele olhou, tinha duas figuras no meio da estrada. Mas eram duas figuras que pareciam humana, mas não era humana. Até porque o corpo delas era coberto de pelo. Era uma coisa muito esquisita. Ele disse que nunca tinha visto algo similar. E ela reforça dizendo que viu junto com ele. Se ele tivesse visto sozinho, ela poderia dizer que era uma viagem da cabeça dele, eu tinha bebido, mas não, ela não bebeu. Então, ela não estava bêbada. Então, elas não estavam vendo coisa. E eles ficaram olhando aquilo na frente, no meio da estrada, parado, em pé. E eles seguiram viagem, continuaram com o carro. E ele acelerou o carro e a coisa não saiu do meio da estrada. E aí, quando ele foi chegando perto, ele aumentou o farol do carro, né, da caminhonete. E aquelas coisas ficaram no meio da estrada e não saía. E ele disse, meu Deus, é gente, mas é uma gente coberta de pelo. Que gente estranha. Mas ele achou que fosse alguma sacanagem, sabe? E aí ele pegou e disse que continuou a aumentar o farol, dando sinal de luz, e foi chegando cada vez mais perto. Quando ele chegou bem perto, ele disse que aquelas coisas deram um salto tão alto que pularam atrás da caminhonete dele, em pé. Ele disse que nunca viu daquilo na vida. Até porque eram que nem gente. Eram pessoas, só que diferente. Ele disse que o corpo era coberto de pelo. O olho era diferente. A boca era diferente. E ele ficou se perguntando pela esposa, meu Deus, o que é isso? E se isso quebrar o vidro de trás e pegar os nossos filhos? Ele começou a se apavorar. Então ele começou a acelerar o carro para ver se aquelas coisas saíram lá de trás. E ele disse que aquilo não saía de trás. E eles começaram a mexer no tanque de gás do carro. A picape dele é a gás, né? Então ele disse que eles começaram a mexer no tanque de gás do carro e fazia tec, 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 como se estivesse mexendo com uma unha, arranhando assim, né? O tanque de gás. E ele disse, meu Deus, se isso aí explodir, nós estamos ferrados, nós vamos morrer. E a mulher dele já nervosa, apreensiva, sem saber o que fazer. Então ele disse que pensou só numa coisa, eu vou acelerar. Vou acelerar tudo que eu tenho nessa caminhonete e seja o que Deus quiser, se cair lá de cima, caiu. Eu vou acelerar porque eu tenho que pensar na minha mulher e meus filhos. Então ele acelerou tudo que ele tinha. De repente aquelas coisas caíram de cima da caminhonete. Caíram rolando no chão do asfalto. E ele disse que aquilo saiu rolando e fez um barulho assim, tipo de unhas batendo no chão, sabe? As unhas batendo no chão. Então ele disse que achou esquisito demais aquilo. Quando ele olhou pelo retrovisor, aquelas coisas vinham correndo atrás do carro dele, de 4. Como cachorro. Com rosto de gente. Só que ele disse que era um rosto diferente, porque tinha uma semelhança com um cachorro, sabe? Mas que não era lobisomem, porque ele já tinha dado de frente com o lobisomem.
era diferente. Não era como lobisomem. Eram uns seres diferentes. Então ele disse que ele acelerou tudo que ele tinha na caminhonete dele. Sabe? E aquelas coisas vinham correndo atrás. E corriam atrás com toda a velocidade. Ele disse que nunca viu tanta velocidade na vida. Que ele estava já a 130 por hora e a coisa estava quase alcançando eles. Então ele disse que olhou para o céu e disse: Deus, me ajuda, por favor. Faça que alguma coisa aconteça nesse meio do nada, porque não vem um caminhão, não vem nada para me ajudar. De repente, do nada, vem um caminhoneiro. E esse caminhoneiro vê aquelas coisas e liga o farol com toda a altura que possível, sabe? Então ele disse que quando aquele caminhoneiro ligou o farol com toda a altura que tinha no farol, ele pôde ver as coisas de verdade. Ele disse: Lee, é como se fosse, na verdade, lobisomem. Só que não era lobisomem. Parecia, mas não era. E aquelas coisas ficaram em pé diante do caminhão assim. E era um casal, um homem e uma mulher. Só que de outro tipo de ser. E ele disse que ficaram em pé e o cara passou, deu com tudo no caminhão em cima deles. Tocou o caminhão em cima, eu também tocava. Passava por cima, atropelava, amassava na real. Eu ia ver um bicho daquele meio da minha frente, o senhor ia deixar passar batido? Eu não. Eu ia mais era passar por cima e amassar. E foi o que o caminhoneiro fez. E por incrível que pareça, o caminhão passou com todas as rodas em cima dos dois. Pois quando terminou de passar, os dois estavam em pé. E ele disse que ele estava numa distância muito grande já dos dois. E os dois começaram a correr atrás do caminhoneiro. E ele disse: Lee, eu nunca vi tanta velocidade quando eu vi eles já estavam pulando na carga do caminhão. O caminhoneiro, por sua vez, seguiu viagem e eu não sei o que aconteceu. Só que uma coisa eu fiz, porque eu sou muito curioso, Lee. Eu voltei. Quando eu voltei, eu olhei as pegadas que tinham ficado na encosta do asfalto. Que tinha, assim, no lado do asfalto era tipo de barro, sabe? E ele disse que dava pra ver. E ele disse que a pegada não era de pé humano. E não era também de lobisomem. E não era também de lobo. Era como uma pegada de tigre. Como se fosse uma onça pintada. Um pé de onça. Vamos dizer, de lobo. Não, mas de urso. Lembrava tipo pé de lobo, de urso, de onça. Mas não de lobisomem. Ficou a marca certinho no chão. E eram os seres que ele disse que eram todo negro, sabe? Mas com cara de bicho. E ele até hoje ficou se perguntando que bichos eram esses. Então ele e a esposa seguiram viagem, foram embora. Ele nunca mais passou por aquela rua, por aquela estrada. Não sabe o que aconteceu com o caminhoneiro, porque eles pularam em cima do caminhão. E ele disse que tratou de correr o máximo que pôde para se salvar com a esposa. E até hoje ele disse que não dorme mais direito, porque parece que ele ouve as coisas ao redor da casa dele ainda até hoje. Mesmo que as coisas não saibam onde ele mora, mas parece que ele sente que as coisas foram atrás deles pelo cheiro. E ele disse que se pergunta diariamente o que eram aquilo. E ele mandou esse relato para mim com a esperança de que alguém aí, né, que vai ver esse relato, possa dizer se já viu ou já presenciou alguma coisa do tipo. Se você aí já viu alguma coisa similar a isso que eu contei, ou algo parecido, ou tem ideia do que isso seja, né? Deixa aí nos comentários. Fala, conta a tua experiência para mim. Vamos ver se alguém possa ajudar esse casal a entender o que é isso que eles viram. Porque eles não viram sozinho. O cara do caminhão também viu. E você aí, o cara do caminhão, se você sobreviveu a essas coisas e de repente vê esse relato, manda pra mim, me conta o que aconteceu contigo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, porque eu achei ela sinistra pra caramba, por isso que eu contei. E esse casal até hoje vive em pleno terror, não dorme mais, não tem mais paz de espírito, com medo dessas coisas. Vamos se unir pra tentar ajudar eles a entender o que seja isso. Forte beijo da Bruxa de Salem pra vocês e até o próximo relato. Que agora eu contarei relatos diários pra vocês. Beijo grandão. E ó, cuidado com o frio. O sul tá terrível de frio. Beijo grandão pra vocês. Até amanhã.